Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho aqui a honra de receber aqui o Ricardo Marozin. O Ricardo Marozin é um manda-chuva da GSI. E quando você fala em GSI, você lembra logo daquelas estruturas gigantescas, aqueles silos monumentais que a gente vê tanto hoje por aí, em construção, e a gente precisa cada vez mais deles lá no Centro-Oeste que o diga. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, obrigado a você, é uma grata satisfação estar falando com você, com todo o público que lhe acompanha. É um jornalista aí com mais de 30 anos de traquejo aí, levando informação atualizada para o agro. Então, realmente é uma satisfação tremenda estar aqui com você no dia de hoje. Olha, a satisfação é minha. E esse assunto, esse assunto de armazenagem, né? Eu que acompanho o agronegócio, como você falou, há 30 anos, a gente sabe o tanto que isso é importante para a segurança alimentar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu queria aproveitar aí esse seu sobrenome. E aqui é o seguinte: ninguém nasce CEO de nada, ninguém nasce, todo mundo tem uma história bonita para contar. E eu sei que você veio de uma terra aí, tem muita gente da prateleira de cima, os gaúchos mandam no mundo. Me fala um pouquinho a sua história, conta aí. Bom, eu, Carlão, sou nascido e criado na cidade de Marau. Marau, ela talvez seja mais conhecida pelo seu ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. E acabei, a partir daqui, fui estudar fora para fazer um estudo na área técnica de mecânica. Depois reingressei na cidade, voltei para minha terra natal, a convite da GSI já, como multinacional, comprando uma empresa familiar aqui na cidade. E isso já se passaram mais de 21 anos, desde que eu ingressei aqui como trainee, dentro da área de engenharia, e assim fui me desenvolvendo, passando pela área de engenharia, área de produção, depois transitei pela área de marketing, vendas, gestão de contas corporativas, e mais recentemente, desde 2018, eu ocupo uma diretoria dentro da ACO Grãos e Proteína, dessa minha divisão aqui, como responsável geral por esse negócio aqui na América do Sul. Então, já uma trajetória bastante longa, mas de muitos desafios interessantes, né? Sempre pautando e tendo bons líderes, bons aprendizados, e assim fui guiando a minha carreira dentro dessa organização, que considero fantástica, não pela posição que eu ocupo, e sim pelas oportunidades que ela propicia às pessoas que aqui estão. Deixa eu te falar, aqui é bem comum a gente ver, ainda falando um pouquinho de carreira, né? É muito comum a gente ver executivos que vêm de áreas técnicas, o cara formou em engenheiro agrônomo, ou engenheiro mecânico, ou, enfim, profissões eminentemente técnicas, né? E que, quando começa a dar um pouquinho de asa para o cidadão e mexer com marketing, vendas, é para lá que o cara vai e não volta mais, né? Esse negócio, você não foi diferente, né? Essa sua relação com marketing e vendas deve ter te picado forte aí, né? Sim, Carlão. Na realidade, eu gerenciei pela primeira vez a área de engenharia ainda muito jovem. Aqui foi 2005 e 2006. Eu estava como gerente geral das áreas técnicas, e surgiu a oportunidade de eu ir transitar para a área de mercado, né? E eu sempre gostei de me comunicar, falar com pessoas, interagir, explicar os benefícios intrínsecos de uma tecnologia, não a tecnologia em si, o que está por trás dela, qual é o benefício para o cliente final, e aquilo me encantou de uma forma, e consegui, no entendimento da época, conjugar adequadamente o skill ou a bagagem técnica com os aspectos de desafio de agregação de valor ao cliente. Eu acho que é fundamental, né? Então, isso aí realmente me encantou, e aí fomos nos desenvolvendo, né? Eu acho que a junção, o bom balanço técnico, mas sempre olhando a visão do cliente, o que o cliente precisa, isso é fundamental, eu acho, nas organizações para maior agregação de valor para toda a cadeia, né? Todos bem atendidos. Eu acho que isso é fundamental. Ricardo, a gente está num setor, como eu falei no começo, um setor super importante,
a questão da armazenagem é sempre uma questão delicada, a gente vê números falando que a gente ainda, sei lá, metade do que se produz no Brasil, talvez até mais do que isso, ainda não tem, é guardado nos caminhões, vai direto para o porto. E que cenário que existe hoje, de fato, nesse seu segmento aqui no Brasil? Bom, nós estamos nos aproximando aí, a projeção de uma safra de 270 milhões de toneladas em face a um déficit para estocagem e armazenamento na ordem de 90 milhões de toneladas. Então, um terço todo o grão produzido no território brasileiro hoje é carente de armazenamento. Então, isso impõe um desafio tremendo, porque em pleno período de safra a gente vê um movimento intenso nas rodovias, carretas transitando, e é um ritmo que é imposto pela necessidade de escoar imediatamente a produção de grãos, porque não tem onde botar toda essa produção, né? Então, isso ano após ano, a gente vê aquelas montanhas de milho ou de soja, principalmente de milho, né? Na segunda safra, no centro-oeste, sendo estocadas no tempo até que se encontre um comprador, até que se gire o inventário do armazém existente para conseguir fazer a estocagem. Então, e importante lembrar a todos os ouvintes, né, aqui do programa, que definitivamente estocagem ele é a proteção de um ativo biológico. O grão é um ativo biológico. Se ele não estiver bem estocado, com boa aeração, ele vai degradar. E aí ele não tem valor nutricional nenhum para consumo ou produção de alimento humano ou nem para produção animal. Então, é muito importante, é encarado aí pela FAO como estratégico, né? E a gente estamos dentro desse ambiente de negócio. E o que a gente enxerga, né? Ano após ano, o déficit de armazenagem está aumentando, porque a produção agrícola cresce a passos muito largos. E a construção de armazéns ela não está acompanhando tudo isso, né? Tem um viés também que a gente precisa ponderar, que melhorou muito o escoamento da produção brasileira, principalmente no Arco Norte. Então, o comprador internacional, às vezes, já sai da porteira da fazenda direto para o escoamento para um porto ou para um terminal de transbordo do grão hoje. Então, isso acaba ajudando, compensando, mas congestiona toda a logística brasileira por um período de tempo. Isso é muito ruim. Ô, Ricardo, na hora que você vai sentar em frente de um cliente lá, porque assim, eu imagino que os valores envolvidos na construção de um armazém são bastante significativos, né? Então, geralmente, eu conheço bem produtor rural, não é exatamente um cara que gosta de colocar a mão no bolso assim, com tanta facilidade, né? E um investimento dessa natureza sempre é um investimento muito alto. Por outro lado, conversando com alguns produtores que têm silo nas suas propriedades, eles assim, eu vejo que quem tem está extremamente satisfeito e aquilo dá retorno. Então, eu queria saber de você assim, qual é o argumento de venda, como é que vocês escalonam no tempo essa venda e o retorno desse investimento para o produtor rural? Sim. Bom, Carlão, basicamente, a viabilidade de um armazém está alicerçado na liberdade de comercialização, normalmente na entre-safra, né? No período de safra, você tem uma maior oferta, por melhor que o mercado esteja, como ele está surfando um momento maravilhoso de preços, na entre-safra você acaba conseguindo um prêmio, né, pelo produto que você vende, e somado a outros fatores, né? Você tem um custo hoje quando você armazena um terceiro, a perda da impureza, outros custos de manejo, né, desse grão, e que fazendas de médio e grande porte elas já começam a ver a viabilidade. Naturalmente que você precisa ter um certo tamanho, né? Armazéns muito pequenos, você começa a puxar uma infraestrutura de secagem, recepção, independente do tamanho da fazenda, tem uma parte do ativo que ela é fixo, é quase que não varia. Então, quando a gente fala aí
propriedades acima de 500 hectares, aqui na região sul onde eu estou, ou na região centro-norte do Brasil, acima de 1.000 hectares, já é extremamente atrativo pensar num armazém. Claro que o Brasil tem muito a cultura, nós temos um misto ainda, né? Nós temos grandes cooperativas, cerealistas, as traders, então eu acho que existe um bom balanço, mas na medida que nós estamos subindo para o arco norte do Brasil, já existe já uma conscientização das fazendas de médio e grande porte de ter o próprio armazém. Isso essa consciência já está presente. E aqui mencionando os números, né, do um consultor conhecido que é o Cogo, né, Carlos Cogo, os estudos mostram, uma recente amostragem que ele nos fez aí, que um armazém, o payback dele fica na ordem de 6 a 7 anos. E você consegue captar hoje recurso, né, com o PCA, que é o Plano de Crescimento e Aceleração da Armazenagem, com 10 anos para pagar, 2 de carência, ou seja, você consegue fazer uma conta bacana, em 6 ou 7 anos você está com aquele ativo liquidado, pago. Então, existe hoje a atratividade no sentido de... E quem constrói o armazém, muitas vezes, dá o testemunho de por que eu não construí antes. Isso que é interessante. É verdade. Eu sou testemunha disso, que eu conversei com um amigo para entender um pouquinho melhor e ele me fala justamente isso. Quem são os clientes hoje da GSI? Vocês vendem mais para o produtor rural ou ainda são cerealistas, traders, enfim? Como é que está essa história aí? E aproveitando de quebra, fala um pouquinho da GSI para nós. Claro, claro. Bom, os nossos clientes, eles é uma gama bastante variável. No sul do Brasil, está muito concentrado em cerealistas e grandes cooperativas, porque é a característica da armazenagem do sul. Já São Paulo para norte, a grande maioria são grandes fazendeiros, médios e grandes produtores rurais. Então, varia, depende muito. Tem as traders também que nos compram, os produtores de proteína animal, que hoje demandam de ter um maior inventário de grãos para proteger os custos de produção de aves, suínos e assim por diante. Então, é muito amplo. A GSI é uma empresa global que pertence ao Grupo ACO, né, uma das marcas da ACO. Nós estamos no Brasil aqui, retomamos uma operação em 2012. Estamos crescendo a passos largos, assumindo aí uma postura de entrega de valor, de tecnologia ao cliente, e estamos nessa tocada, né, buscando expandir, né, recentemente fizemos importante expansão nas nossas unidades de Marau e Passo Fundo, temos 2 fábricas, a partir daqui a gente responde pelo território da América do Sul, e temos excelentes perspectivas, impulsionado pela pujança que é o agronegócio e por tudo que o agro ainda tem por fazer na cena global, não só na cena brasileira. Então, o agronegócio brasileiro tem um papel fundamental aí numa visão de médio e longo prazo aí para o mundo. Ô, Ricardo, você mencionou 2 fábricas, 2 no Rio Grande do Sul. Vocês estão pensando em de repente, e outra coisa, aí juntando isso com o fato que você estava me falando, né, que um silo desse é um mundaréu, é um quebra-cabeça, um monte de coisa que sai desmontado e vai montar no lugar, né? Como é que é essa logística toda aí? Seria errado eu pensar que vocês podem ter daqui a pouco uma planta mais para o Centro-Oeste, mais perto do mundo que usa aí onde está a lavoura? A gente observa, né, uma expansão das fronteiras agrícolas, elas estão indo para um limite de território, porém o crescimento da produção de grãos ela é mais acelerada no Cerrado brasileiro, por ser uma fronteira nova, o solo vai sendo corrigido, melhor qualidade de plantio, então a expansão ela é maior do que no Sul, mas a localização geográfica, entendendo que nós cobrimos a América do Sul, ela não está ruim, mas não se descarta a possibilidade, Carlão. Hoje, o nosso principal foco é fazer a otimização plena dessas fábricas e fazer uma nova investida em modernização nelas, onde estamos, né? Porque temos alguns fatores que envolvem a excelência de manufatura onde estamos e pessoas, né? Você realmente deslocar uma estrutura que ela funciona, ela está bem azeitada, bem estruturada, é um desafio tremendo.
Mas eu acho que a gente precisa ficar atento. Definitivamente existe um deslocamento mais acentuado da demanda por sistemas de armazenagem no centro-norte brasileiro, olhando o nosso mercado doméstico. Só para a gente encerrar o assunto, eu estava aqui lembrando, estava pegando aqui a nossa revista Agro Revenda, que é uma plataforma voltada para o segmento de distribuição de insumos agrícolas e veterinários, e traz aqui na capa o Paulo Tiburcio, presidente da Andave e tal. E a Agro Revenda é que nos apoia aqui no programa Fala Carlão também. E eu lembrei o seguinte, perguntar para você o seguinte, como é que é a logística, como é que vocês vendem como esses produtos? Vocês têm representantes pelo Brasil? Como é que é a sua... Já que nós estamos falando aqui de comércio, quem são os seus vendedores aí? Como é que vocês fazem essas vendas? Nós temos, nas divisões de negócio, nós temos duas divisões, a divisão grãos e a divisão proteína. Em ambas, nós atuamos com representações comerciais que oferecem soluções em projeto de engenharia ao cliente, porque a gente não vende um produto pronto, a gente vende uma solução de engenharia, que a gente chama um ETO, né? Uhum. Então, você precisa apresentar o projeto ao cliente, demonstrar ele, convencer de que aquilo é o melhor para ele, né? Seja em layout, alocação, porque ele não consegue mensurar o que ele está comprando até que ele não veja a obra dele implantada no campo. Então, é uma venda um pouco diferente. Eu não consigo convidar um cliente a ir num concessionário meu, por exemplo, né? Uhum. Então, é muito alicerçado essa venda. Não, mas ela é muito alicerçado na capacidade técnica de demonstrar as soluções que temos e na qualidade do pós-venda. Eu acho que a grande diferença nessa segmento de negócio é a qualidade do pós-venda, o serviço pós-venda, que definitivamente é a chave para a recompra e para conquistar mercado. Tudo de bola. Ô, Ricardo, como eu te falei, o Fala Carlão é rapidinho, já acabou, na verdade, já faz uns 3 minutos que acabou aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Eu queria te colocar à sua disposição aqui o nosso programa, assim, as nossas plataformas aí, está sempre à sua disposição esse espaço aqui para quando você tiver novidades boas, trazer aqui para a gente, viu? Carlão, obrigado pela oportunidade mais uma vez, um excelente ano, uma ótima jornada nesse 2021 e muitíssimo obrigado. Sucesso a todos. E falando em 2021, o programa é assim mesmo, eu vou acabando e vou começando mesmo. Assim, é o seguinte, eu quero saber o seguinte, como é que foi 2020 para vocês e como é que vocês estão projetando crescimento de vendas? Como é que foi 2020 e que 2021 que vocês desenham? 2020 foi maravilhoso. Os desafios foram tremendos para conseguir endereçar as oportunidades, né? A pandemia nos impôs aí mudanças drásticas e fizemos isso com bastante agilidade, sempre destacando um grupo de pessoas, né? Nosso capital humano fez a diferença, todos engajados, com compromisso superior. Então, foi um ano maravilhoso, seja em crescimento de receita, em crescimento de market share e também rentabilidade. 21, os fundamentos de ambos os negócios, seja as soluções para armazenamento quanto as soluções para proteína animal, começaram melhor que o 2020. Tudo indica, então, que vamos repetir ou fazer um ano de 2021 talvez melhor. Todos engajados. Desafios existem de todas as formas, né? A gente passa por um momento de escassez de alguns materiais e uma inflação indesejada de algumas matérias-primas, o que acaba onerando o custo do produto final, mas a gente precisa encarar isso aí, focar nas oportunidades com bastante agilidade e essa é a tocada, esse é o espírito do time aqui e foi muito bom. O ano foi muito bom. Quantas pessoas no time? 600 pessoas atualmente, 600 colaboradores diretos e nós temos mais 1.000 pessoas relacionadas às revendas, às representações entre os vendedores, a área de pós-venda e assim por diante. Então, é um grupo de aproximadamente 1.600 pessoas envolvidas nesse ambiente de negócio. Maravilha. Ô, Ricardo, obrigado mais uma vez pela sua participação aí, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelos seus mais de 20 anos obrigado aí a você, Carlão. Nesse setor, e as portas aqui do nosso programa estão sempre abertas para você, viu? Muitíssimo obrigado. Um grande abraço, Carlão. Obrigado mesmo.
É isso aí, pessoal. E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Então, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ricardo, um forte abraço. Obrigado a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Um abraço.